A paz do Senhor, amada igreja, mais uma vez, amém. Amados, eu aproveitar que você está de pé, eu vou ler uma palavra primeiro, antes de entrar na palavra oficial. Gostaria que tu abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 42, nós lemos o 43 no começo, mas abra no livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 10, hoje culto de louvor e adoração. Depois nós vamos entoar um cântico ao nosso Deus, e aí entraremos na palavra, que tem a ver com a palavra de hoje. Quem encontrou pode dizer amém. E diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor, desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz do deserto, e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem no cume dos montes, e deem glória ao Senhor, e anunciem seu louvor nas ilhas. Amém? Pode se assentar, amados. Vamos louvar e depois você vai entender esses versículos. Deus que o mundo inteiro fez e do ventre me formou, és Senhor, és Senhor. Das estrelas lá do céu, reinas em meu coração, és Senhor, és Senhor. Solidão nunca mais, estou levado em teus braços de amor, até o dia amanhecer. Tu és a vida em mim, tu és destino meu,
Destino meu, usa-me, poder do teu Jesus, me achego à tua luz, usa-me, minha vida em tuas mãos, usa-me. Aonde eu estiver, Senhor. Obrigado, minhas irmãs, obrigado. Ele é a vida em nós. Tu és a vida em mim. É o nosso destino estarmos nele, amado. Aleluia. E ele em nós. Abra sua Bíblia, sentado mesmo. No livro de Atos, capítulo 27. Atos, capítulo 27, nós vamos ler do versículo 6 até o 20, rapidamente. O título que Deus colocou assim no meu coração, fala assim: o crente enfrentando as crises. E diz assim a palavra do Senhor: achando ali o centurião no navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E, como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegando apenas de frente a Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser muito incômoda, ou incômoda em outras versões, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África de couro, e invernar ali. E soprando o vento sul, bradamente, lhes pareceu terem já que desejavam, e fazendo que a vela foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois,
deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e vendo o navio arrebatado, e não sabendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, não nos deixando ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel, que é navio. E levando para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem as costas a Sirte, amainadas das velas, assim foram à toa, andando nos agitados por uma veemente tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar-nos. Amém? Amados, Paulo, ele foi mandado para a Itália para se encontrar com César lá em Roma. Vocês achavam que Paulo estava viajando em missões? Negativo. Paulo estava preso há mais de 2 anos. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, da graça, estava lá preso juntamente com aqueles homens. Era mais um dos que estavam acorrentados e amarrados, preso. E eles seriam apresentados diante de Roma, talvez para que fossem sacrificados, junto no Coliseu, que já existia naquela época, que era ali que condenava aqueles que professavam outras fé, e era dita como acreditar em Jesus, proclamar o nome do Evangelho de Cristo como algo muito ruim para aquela época, porque era algo novo, e as coisas, os líderes não gostavam daquele movimento, porque era um movimento que o Espírito Santo arregava muitas pessoas, e muitas pessoas estavam se convertendo justamente pela vida de Paulo. E Paulo, com a sua inteligência e tomado com o Espírito Santo, ele chegou até a muitos reis, príncipes e homens que estavam acima da lei, pessoas que estavam dirigindo cidades. Ele foi preso, porque ele apresentava uma ameaça ao governo daquela época. E ele sendo preso durante 2 anos, vamos levar ele para Roma, para que ele seja apresentado diante de César, porque quando tem esses movimentos, os Césares daquelas, eles queriam conhecer essas pessoas, porque Paulo, ele não tinha apenas um poder de persuasão natural, porque nós vemos líderes nesse momento, que eles têm aquele poder de persuasão, poder de convencimento, de convencer uma pessoa a acreditar naquilo, na outra coisa. Mas Paulo não. Paulo, ele convencia pelo Espírito Santo de Deus. E quem era convencido pelo Espírito também, e ele deixava ser usado. E como nós vemos Paulo, em meio a uma crise, entre aspas, ele estava preso, estava lá, e ele foi condenado a ser levado para Roma, e colocaram ele neste barco, e assim foi, levaram ele para lá. Mas o que me chamou a atenção, existem 3 ministérios, 3 funções ministeriais que são mencionadas no Velho Testamento e um pouco no Novo Testamento, que chama muita atenção. Uma é o sacerdócio. O sacerdote é aquele que cuida, né? que abraça, que leva o povo a conduzir, a estar na presença de Deus, que entrega as coisas no altar. Digamos que seja o pastor hoje, é aquele que se preocupa com as pessoas, que liga, fala: irmão, você vai para a igreja, você vai vir. Aí tem a outra função ministerial, é o profeta. Amado, o profeta é o boca de Deus. Ele nem sempre traz notícia boa, às vezes ele traz notícias que não são agradáveis aos nossos ouvidos, mas são necessárias para que nós venhamos a voltar a estar na presença do Senhor. Ele é aquele que proclama contra o pecado, contra os erros. E se você ouvir um profeta, amado,
Se você ouvir uma palavra que vem diretamente de Deus, esteja com seus ouvidos atentos e espere a profecia acontecer, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. E existe a função do levita, aquele que entrega o louvor ao Senhor. Hoje culto de louvor e adoração. Aquele que tem a responsabilidade de cuidar do ornamento da casa de Deus, da entrega, da consagração. Todos esses devem estar consagrados. Por que eu estou falando disso? Porque eu vejo Deus usando a vida de Paulo neste momento como um profeta, mas não apenas para proferir contra o pecado, mas para falar algo que iria acontecer sobre a vida deles. Quando eles estão navegando, vamos dizer que na sua vida assim, amado, você entrou numa navegação tormentosa igual de Paulo. Você está vindo já de uma luta tremenda, 2 anos, 3 anos, 4 anos, carregando essa luta. Aí quando você pensa que vai ficar melhor, não, você vai ter que ir lá para Roma. Aí as lutas começam, parece que piorar. Parece que virou bola de neve ao contrário. Mas você sabe que está com o Senhor. Mas aquele que está com Deus, amado, que é profeta de Deus. Tu vê que Paulo, ele não estava preocupado, mas ele já profetizou, falou: ó, essa viagem não vai ser boa para nós. E Paulo tinha aquela ousadia do Espírito Santo. Eu acredito que o centurião responsável por aquelas almas, por aquelas vidas, ouviu a manifestação de Paulo, falou: ó, essa viagem vai ser ruim, não só para o barco, não só com as coisas que estão dentro do barco, mas também para nós. Sabe que isso me lembra, amado? Vou trazer para nós essa palavra. Deus está falando contigo, não faça isso. Isso pode ser ruim para você. Vai acontecer isso. O teu barco vai a nau, a tua vida vai estar em risco, a tua família vai estar em risco. Então ouça os profetas de Deus, amado, aleluia. As orientações são dadas aqui na igreja, falando: ó, não faz isso, irmão, ó, vai dar errado. E sabe que vai dar, mas vai lá e faz. Vai por esse caminho. Eu sei, o caminho é tortuoso, é estreito, é difícil, mas vai por esse caminho que é melhor. Não quer ir pelo caminho que é contra a palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus. E aí, qual que foi a decisão do centurião? Eu vou confiar no mestre e no navegador. Aí nós confiamos em quem? Na ciência, nos doutores, e perdemos a nossa fé. Esquecemos dos profetas, que Deus está agindo ainda. Deus é Deus que cura, Deus é o Deus que faz o impossível, e Ele te alerta, aleluia, aleluia. Deposita a sua confiança na experiência, no seu conhecimento, no seu douto, naquilo que estudou, naquilo que conheceu, e esquece de confiar na verdadeira palavra do Senhor, e estabelecer uma fé genuína em Deus, sabendo que Ele é Deus provedor, e que pode fazer e falar tudo antes de acontecer, e te livrar do mal, amado. Mas essas pessoas não ouviram o profeta, preso. Podia muito bem: Senhor, continua a viagem. Mas ele alertou. E hoje Deus te traz um alerta, amado. Volta para a palavra. Volta para a palavra. Volta para a casa de Deus. Volta a buscar a sua presença. Ah, amado, pode vir a tempestade, mas volta para a palavra. Aleluia. Aleluia. A viagem vai ser turbulenta. No versículo 14 diz assim, versículo 13: e soprando um vento sul brandamente, lhes pareceu terem já que desejavam, e fazendo de vela, foram muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. Só por conhecimento, esse vento Euraquilão, um vento do leste, ali perto da costa marítima entre a Europa e a África, é um vento muito forte, é uma tempestade. O vento Euraquilão. Aí nós não ouvimos a voz de Deus, aí vem a tempestade. Aí vem a tempestade.
Isso eu digo para o centurião, não para Paulo, que Paulo ele já estava ali. O centurião não deu ouvido ao profeta. E aí vem aquele vento, arranca a vela, balança o barco para lá, para cá. Aquela tempestade. Tem hora, amado, que o vento vai chegar na nossa vida forte, vai bater. É possível se desviar dele, amado. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. O Senhor está te alertando, ouça, para se desviar do euraquilão. E aí o que acontece, amado? Bate o vento para lá, e aquele desespero, vai para lá, todo mundo para cá. O vento, fala aqui que no versículo, sendo o navio arrebatado e não podendo mais navegar contra o vento, estava à deriva. O navio ficou à deriva, amado, naquela tempestade. Não tinha mais controle. Sabe o que é isso aí? Aí eu lembro. É onde a ciência não tem mais controle. É onde o conhecimento não tem mais controle. É onde os diplomas não valem mais nada. É onde o nosso eu, a nossa força não serve para nada. É onde toda a força humana, amado, ela é desprezada. E só há um jeito de mudar essa situação. É em Deus. Só em Deus. Só em Deus. Porque quando temos saúde, confiamos na nossa força. Quando temos conhecimento, nós depositamos nossa força no nosso conhecimento. Quando nós temos a ciência a favor, nós depositamos a nossa força na ciência. Mas tem hora que nada disso vai adiantar. Aí eu lembro lá que nós lemos em Isaías 43 e 42. O Santo de Israel, Deus de Jacó, aleluia, que te livra. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Apenas confie no Senhor, amado, aleluia. Por isso que eu te louvo, Senhor, aleluia. E eles, com essa experiência, acabou toda a experiência. Não tinha mestre, não tinha navegador, não tinha mais ninguém. Sem vela, o barco à deriva. E às vezes nós nos encontramos na vida assim, amado, sem direção, sem como caminhar para frente, nem para trás, nem para o lado. Estamos sendo, a luta bate aqui, bate daquele lado, bate de trás, bate de frente, bate de baixo, bate de cima. Aí eu te dou, amado, uma direção de Deus. Joelhos no chão. Joelhos no chão. Porque, Senhor, se minha vida fosse perder, pelo menos eu vou para o céu. Aleluia. E o versículo 20 diz assim: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, não pequena. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eles ficaram dias e dias, amados, noites e noites, debaixo daquela tempestade. Aí eu lembro dessa crise, né, coronavírus. Só que antes do coronavírus já existiam outras crises, né, de saúde, física, financeira, familiar, espiritual. E o Senhor me levou a lembrar algo sobre isso. As 5 crises mais evidentes neste ano que nós estamos completando de pandemia. Primeira crise, a crise social. Foi decretado o isolamento social, o distanciamento social. Não tem mais aperto de mão, não tem mais abraço na igreja. Os idosos são os que mais estão sofrendo, e as crianças também, porque eles estão sem aula em algumas regiões, ou muitas regiões do mundo. Os idosos são aqueles que não podem ser visitados, e justamente aqueles que estão mais solitários, porque estão, né, às vezes dependendo de um filho, de um pai, viúvas e viúvos, e ficam longe. E aí vem aquela tristeza.
É uma crise que está acontecendo, mas eu rogo ao Senhor que o Espírito Santo console todos estes corações, desde a criança até o ancião. E você pode fazer a tua parte, amado. Não pode abraçar presencialmente, mas abraça de longe, faça uma ligação e declare a bênção de Deus sobre a vida dele. Aleluia. E são essa tempestade. A segunda crise é a crise financeira, que muitos perderam o emprego. Aqueles que trabalham de uma forma informal foram os mais prejudicados, porque não tem uma renda estabelecida e muitas vezes dependiam do próprio movimento. Nós que vivemos numa região praiana, apesar de poucos irmãos trabalharem nisso, mas as pessoas que trabalham, né, dependendo do turismo, foram muito massacradas por essa crise. E fora todos os outros tipos de comércio. E veio a crise financeira para muitas pessoas. Veio a outra crise, a crise física, que é a própria doença em si. Uma doença que assolou várias famílias. Quantos aqui não conhecem alguém? Pastores morreram, amigos morreram, irmãos morreram, parentes morreram por causa dessa doença. E fora, né, outras coisas mais. E depois dessa doença física, vem a quarta crise, que é a crise psicológica, que afetou muito profundamente a alma de muitas pessoas, que não estavam preparadas para esse momento, porque não ouviram a palavra do profeta. Está vendo onde o profeta está? Venha para a igreja, amado. Venha para a igreja, ouça a palavra de Deus, que a sua vida vai ter uma direção assertiva, a sua vida vai ter passos firmes. Vai vir crise, mas você vai estar preparado. Vai vir dificuldade, mas você está no Senhor. Pode vir a tempestade, mas você está com Cristo, aleluia. Então, pessoas afetadas psicologicamente, infelizmente até causas de muitos suicídios e depressão assolando muitas pessoas. E para mim, a quinta crise e pior é a crise espiritual. Porque de todas essas, se você deixar de buscar a Deus, tudo acabou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais vos serão acrescentadas. Aleluia. Busque a Deus, amado. Esteja com a sua vida em Deus. A crise espiritual é a pior, porque se você estiver com Deus, amado, na doença você vai estar alegre, na crise financeira você vai estar abençoado. Se você estiver com o seu psicológico tentando se abalar, mas aqueles que estão no Senhor, como diz lá, aleluia, em Jó, até a tristeza salta de alegria, aleluia. Nesse caso, salta de alegria, amado, trazendo do original, ela sai fora, tá? É que a tristeza não fica pulando não, ela, na do hebraico, ela vai embora. Quando fala salta, ela vai embora, porque na presença do Senhor há abundância de alegria, aleluia. Quer acabar com a crise social? É a igreja, oh, glória ao povo, família que ama, a igreja do amor. Apesar das nossas divergências, das nossas diferenças, dos nossos conflitos, muitas vezes que nós temos entre nós, irmãos, porque somos imperfeitos, buscando a Deus, né, meu amado? Mas ainda estamos juntos aqui, porque nós cremos num só Deus, um só Senhor, que temos uma só fé, que tem um só povo, que vai para o céu morar com Ele, aleluia. Essa crise vai passar da sua vida, aleluia. Ah, amado, não se preocupe, se você não entrou, fique em Deus, mas se você está nessa tempestade, olha o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Não se preocupe, confie na palavra de Deus. Aí é quando o profeta Paulo se coloca de pé, versículo 21 em diante diz assim: e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, e disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim
evitariam este incômodo e esta perdição. Mano, sai do mundo, amado, sai, o mundo não presta. Nós estamos avisando, o mundo é terrível. Até o que a gente faz, este mundo é terrível, lugar de pavor. Meu amado, é pavor, é tudo engano, é tudo mentira, é tudo ilusão, é tudo ilusão, tudo passageiro, tudo só para brilhar nos olhos carnais, é só para te derrubar, para te matar e te destruir. O diabo quer fazer isso contigo, ele quer acabar com a tua família, ele quer acabar com você, amado. Então venha para os pés do Senhor, é rápido. Paulo disse para eles: eu falei para vocês, a tempestade vai vir, era melhor ter ficado procurando soluções e tantas outras coisas. Não, amado, a solução é em Deus. Aleluia, aleluia. Aí ele fala assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Já que está na tempestade, amado, se alegre, se alegre, se alegre no Senhor, porque agora vem palavra de Deus. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aleluia. Amado, eu não sei quanto vale um navio, mas nessa hora eu não quero nem saber desse navio. O que importa é a sua vida. Porque quando a gente entra na tempestade, vai ter consequência, pode ter dores. Eu não sei qual é a tua luta, qual é o teu problema, mas amado, eu sei, tenha bom ânimo. Essa palavra que eu trago para você, tenha bom ânimo, se alegre no Senhor, porque vai passar em nome de Jesus. Sabe que o profeta fala no versículo 23, porque esta noite o anjo de Deus, em quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito, e contudo necessários irmos para uma ilha. Paulo está lá, ele dá aquela palavra profetada, falei para vocês não fazerem isso, que ia acontecer aquilo. Mas já que estamos na tempestade, Deus, com a sua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã, aleluia, envia um anjo até Paulo e fala: Paulo, fala para estes homens, que eles não serão mortos, todos sobreviverão. Amado, para você declarar que todos vão sobreviver numa tempestade de 15 dias, num barco que não tem a tecnologia de hoje, que a gente vê barcos com melhores tecnologias, feito em aço, com GPS e outras coisas afundando por aí. Imagine esse barco de madeira. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Aleluia, aleluia. E aí o versículo 33, 34. Já estou terminando, amados. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comesse alguma coisa, dizendo: e já hoje é o 14º dia, que esperais? E permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Aleluia. Estavam procurando aquele versículo do cabelo, esse aí, amado. Na minha parte, Deus permitiu cair. Glória a Deus. Mas Paulo falando para eles: por que vocês estão sem comer? Porque no meio da crise, amado, a pessoa quer deixar de comer, ela quer deixar de buscar a Deus, ela não quer vir para a casa do Senhor, as coisas estão ruins, aí vem aquela tristeza,
parece que tudo está ao contrário, a pessoa vai se mirrando. Não, amado, ao contrário, quando chegar a crise, se alimente-se bem, fisicamente e principalmente espiritualmente. Se fortaleça. Está batendo para lá e para cá? Ore. Está batendo para lá? Louve. Está batendo para lá? Busque. Está batendo para lá? Venha para a escola dominical. Está batendo para lá? Venha para o culto de terça. Está batendo para lá? Venha para o culto de domingo. Amado, busque na sua casa. Leia a palavra de Deus. Ouça louvores e busque ao Deus do céu, que Ele tem uma provisão para você. Aleluia. Ele tem a provisão. Já chegou na tempestade, Ele tem a provisão. E concluindo, amado, esta palavra, por favor, ministério de louvor, deve se posicionar. Versículo 42, 43, diz assim: então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Amados, o navio já estava praticamente afundado, praticamente não tinha mais jeito, e ainda existia aquele vestígio de tempestade. E foi quando os soldados perceberam: nós vamos perder todos estes homens, nós vamos perder eles. E eles falaram assim: vamos matar esses presos, vamos matar eles para que eles não fujam, porque essa era a incumbência dos soldados de Roma. E no versículo 43 fala assim: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e salvassem em terra. Os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Isso ainda continua, mas essa história. Tu acha que todo mundo sabia nadar ali? Não. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele vai te dar a ferramenta certa para o escape. Titanic afundou e muitas pessoas morreram. Tantos outros navios morreram. Um navio naquela época sem nenhum bote salva-vida. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Sabe quantas pessoas tinham lá? 276 almas. Aleluia. Um pegou uma madeira, um pegou uma coisa lá, outro pegou uma boia, outro pegou outra madeira, e foram pegando e se jogando ao mar. Vai se jogando, vai se jogando. Se joga que vocês vão se salvar, você vai se salvar. Sabe o que eu quero trazer para você, amado? Uma analogia bíblica e espiritual na sua vida. Deus, Ele vai te dar a resguarda, a salvação. Ele vai te pôr, amado, a providência, e você não vai afundar nem se afogar. Há uma ilha de bênção para você. Aleluia, aleluia. Você pode se colocar de pé. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Está passando por crise, por dificuldade. Está passando um momento tão difícil. Talvez o euraquilão está te açoitando, a tempestade está atormentando a sua vida. Talvez você ainda está na bonança, mas ouça a palavra do Senhor. Eu peço que você feche os seus olhos neste momento. Curve a sua cabeça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tu que és o Deus da providência. Tu és o Deus do escape. Tu és o Deus, ó Pai, que tem a misericórdia, que se renova a cada manhã. Apresentamos diante de Ti, ó Deus, cada um dos Teus servos, cada um dos Teus filhos. Ó Pai,
Tu sabe, Senhor, quem está passando por problemas. Tu sabe quem está passando a tempestade neste momento. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um. Talvez, Senhor, uma crise social. Talvez uma crise psicológica. Talvez, Senhor, uma crise, meu Deus, financeira. Pode ser, Senhor, uma crise, ó Pai, física. Mas eu sei, Senhor, que Tu és o Deus que não existe crise. Tu és o Deus que renova as vidas, que transforma corações, que traz alegria ao triste, que coloca, Senhor, a vitória aonde a derrota. Tu és aquele, Senhor, que levanta o fraco e faz dele forte. Tu és aquele, meu Deus, que enche da Tua graça aquele que se sente fadigado e cansado. Meu Deus, levanta o Teu povo, levanta a Tua igreja, nos faz, Senhor, viver a Tua obra, nos faz, Senhor, ser vasos Teus, nos faz, Senhor, usa, meu Deus, usa os Teus filhos. Eis que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, Senhor. Quero ser como Tu, Senhor. Quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu.